Meus irmãos, chegamos ao quarto domingo da Quaresma. A Quaresma avança, jamais da sua metade, vamos para a quarta semana. Ainda lembramos daquela quarta-feira, pós-carnaval, em que recebemos das mãos da Santa Igreja, nossa mãe, as cinzas em que nós refletimos naquele momento. Lembra-te, ó homem, que tu és pó, e ao pó retornarás. E a Igreja nos conclamava naquele momento: convertei-vos, crede no Evangelho. Logo veio o primeiro domingo da Quaresma, em que nós refletimos a respeito da tentação de Jesus no deserto, e aquela palavra: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o exemplo de Jesus realizando aqueles 40 dias de dura e consistente penitência. No segundo domingo, nós revivemos aquele mistério da transfiguração. E aí então, aquela palavra vinda da nuvem: este é o meu filho amado. Escutai o que ele diz, ouvi o que ele diz, obedecei aquilo que ele diz. Na transfiguração. Semana passada, terceiro domingo, nós nos recordamos aquele evangelho daquelas desgraças que aconteceram pelas mãos de Pilatos, por aquela torre que caiu, matou algumas pessoas. E Jesus indagava aqueles que lhe narravam esses fatos: vocês acham que aquelas pessoas que sofreram tais desgraças são mais pecadores do que todos os outros que estão de boa? Eu vos digo que não. Mas se vocês não mudarem a mentalidade de vocês, se vocês não mudarem a cabeça de vocês, se vocês não permitirem que a palavra de Deus transforme, mude, se vocês não permitirem, se vocês não fizerem esse exercício de cair em si mesmos, retornarem, voltarem e tomarem esse gesto, ao mesmo tempo, essa tomada de consciência realizada pela presença do Espírito Santo de Deus em nós, trabalhando em nós pela oitiva da palavra de Deus, e se movidos por essa palavra, por esse clamor de Deus, por essa palavra de salvação, essa palavra que sai da boca de Deus, vocês não tomaram uma atitude concreta de como o filho pródigo, que caiu em si e ao mesmo tempo ele levantou-se e voltou. Ele disse: vou voltar para a casa do meu pai. Na minha casa do meu pai todos têm pão com fartura, eu estou aqui nessa situação. Ele caiu em si, mas não ficou nisso, não se desesperou, não se sentiu um derrotado, não se sentiu algo que fosse algo irremediável, mas ele levantou-se e voltou para a casa do pai. Ele tomou uma atitude, ele realizou, ele fez, ele voltou, teve a graça de voltar e de ser recebido dessa forma desconcertante pelo pai, que, movido de amor, foi correndo à sua direção. E ainda nós refletimos no final do Evangelho na semana passada sobre aquela parábola da figueira, vocês recordam? Que não dava frutos, e aí o pai mandou, o lavrador, o dono da vinha, mandou cortar, arrancar, porque estava esgotando inutilmente o solo, estava ali simplesmente como um parasita do solo, sem produzir nada. E aí ele diz: mas deixa então, mais esse ano eu vou cavar, vou colocar adubo, vou regar, vou cuidar, vou podar, várias iniciativas para que, se o ano que vem ela não der nenhum fruto, então tu a cortarás. E então hoje
nesse quarto domingo da Quaresma, nos deparamos com esse Santo Evangelho do Filho Pródigo. Esse domingo, que a Santa Igreja denomina o Domingo da Alegria, em letária, domingo, alegrai-vos sempre no Senhor. Que como que um divisor de águas da Quaresma, primeiro momento, esse chamado forte à nossa conversão, à nossa mudança de vida. E aí, a partir do fim de semana que vem, que é o quinto domingo, já iniciam aquelas tensões de Jesus com os fariseus, com os saduceus, já encaminhando para o domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, um outro momento. Então, nesse domingo, que é o quarto que nós estamos vivendo, o Senhor nos demonstra a sua alegria, o Pai nos demonstra a sua alegria. Qual foi a atitude do Pai quando volta, quando ele obtém realmente essa alegria do retorno do Filho? O que diz aqui? Quando ainda estava longe, seu pai o avistou, sentiu compaixão, correu-lhe ao encontro, abraçou, beijou e mandou que reintegrassem a vida o seu filho. A alegria de Deus. Ele diz, era necessário, o filho mais velho, ele diz, era preciso, versículo 32, era necessário festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. O Senhor nos chama então hoje, nesse domingo, a nós vivermos uma vez mais na nossa vida cristã essa experiência de conversão, essa experiência de resgate de Deus. O Santo Apóstolo Paulo fala na segunda carta aos Coríntios: somos embaixadores de Cristo e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. E agora, o que nós vamos fazer? O que nos resta fazer mergulhados que estamos neste tempo sagrado, santo da Quaresma, nesse retiro espiritual que a Igreja do mundo inteiro vive profundamente? Que lindo! Nosso Papa Francisco, agora no dia 25, foi na sexta-feira, foi isso? Sexta, né? Em que ele fez a consagração da Rússia e da Ucrânia, mas antes fez aquela celebração penitencial. Ele mesmo se ajoelhou, confessou os seus pecados para o Padre, se confessou. Disse os seus pecados para o Padre, num movimento de conversão, um movimento de aprofundamento. O que nos resta fazer diante desse exemplo do Cristo, esse exemplo do Pai, esse exemplo do Filho Pródigo? Diante dessa segunda leitura, em nome de Cristo vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Eu considero que a coisa mais importante da nossa Quaresma, desse tempo que nós estamos vivendo antes da Páscoa, porque já está acabando. Na semana que vem é o quinto domingo agora, e já no outro já é o domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. E aí entramos na Semana Santa, para vivermos então depois o tempo da Páscoa. Fazermos o nosso exame de consciência, diante de Deus, nos colocarmos diante de Deus, anotarmos, pegarmos um exame de consciência e irmos refletindo diante do Senhor a nossa vida diante de Deus e irmos fazendo o nosso exame de consciência. E depois pedirmos a Deus a graça do arrependimento dos nossos pecados
e das coisas erradas que nós estamos realizando na nossa vida, porque ainda nenhum de nós pode dizer que estamos vivendo perfeitamente a nossa vida católica. Nenhum de nós. O Papa Francisco foi lá, se ajoelhou e confessou seus pecados. Ele não confessou virtudes, ele não falou as coisas boas que ele tem feito para o Padre, ele falou pecados, coisas que ele faz que ofendem a Deus. Foi isso que ele confessou. Então, isso que nós precisamos fazer: nos arrepender dos nossos pecados, nos ajoelharmos diante do sacerdote, do padre, aqui na paróquia ou em outra paróquia, diante de um padre católico, que é figura, que é o Cristo agindo, o Padre agindo na pessoa de Cristo, confessarmos os nossos pecados, e aí a partir de então nos devotarmos, nos entregarmos para uma vida de oração e de penitência, uma vida de oração, de recolhimento e de penitência, entregando a nossa vida a Deus, o nosso ouvido cada vez mais aguçado, atento à palavra de Deus, mas fundamentalmente uma vida de oração, da maneira como nós sabemos que a Santa Igreja nos orienta, e uma vida de penitência. E nós não precisamos nem, e com isso eu encerro, nós não precisamos nem buscarmos talvez penitências ou sacrifícios mirabolantes, ou enfim, dormir no chão, ou tomar banho gelado, ou então comer a comida estragada. Não é necessário. Mas aquilo que na nossa vida, que na vida de cada um de nós, aquilo que está na nossa vida hoje, na vida de cada um, e que para nós é contrariedade, para nós é sacrifício, para nós é difícil, e que nós não conseguimos às vezes resolver, nós não conseguimos mudar, mas é aquela cruz que nós temos junto a nós, aquelas contrariedades, aquelas dificuldades, ao invés de nós, diante disso, ficarmos nos lamuriando, reclamando, brigando, xingando, nos inconformando, nós acolhermos essas dificuldades que nós, pelo menos agora no momento nós não conseguimos resolver, que estão presentes na nossa vida. Acolhermos essas questões, essas coisas com amor, com paciência, e unirmos este sofrimento, esse sacrifício, essas dificuldades, essas penas do nosso dia a dia, unirmos as contrariedades do Cristo crucificado e oferecermos ao Pai, pelos nossos pecados, pelos pecados da humanidade, pela conversão nossa, daqueles que necessitam, rezando aquela oração. Lembram, agora, sexta-feira, tivemos essa reminiscência de Fátima, né? Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Que a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe, Mãe da evangelização, interceda por nós, nos dê a graça de acolhermos na nossa vida aquilo que nos oprime, que é dificuldade, com amor, com paciência, acolhendo, oferecendo ao Senhor pelos nossos pecados. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.